Moraes, eu quero desejar a todos um bom dia, uma excelente reunião, né? E agradecer a presença de todos vocês. E eu vou logo agradecendo também o último artigo que foi produzido, né, publicado, e que ficou um artigo muito bom. Quero agradecer a Edna pela contribuição. Daqui uns dias terem mais artigo, né? E eu não vou delongar muito, não. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente Anchieta, porque o tema é muito interessante. Todos nós, principalmente nós da micro e pequena empresa, precisamos muito desse conhecimento do Anchieta. Então, prezado presidente Anchieta, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente Edivar. Eu cumprimento aqui o presidente Aguinaldo, nosso eterno presidente, cumprimento o Max Brafman e o Epifânio, que são nossos vice-presidentes, sempre presentes nessas ações do Conselho. E eu repito sempre, não é? As lives, as reuniões dos conselhos têm sido, em boa medida, responsável pela demonstração de vitalidade da nossa ACMinas. É assim que pode ser, portanto, é assim que está sendo. Mas, como todos sabem, já são 10 programas em andamento, já há algumas pequenas realizações, aquelas que é possível nos primeiros meses do nosso trabalho, muito coletivo e muito permanente, mas hoje eu agradeço mais uma vez ao presidente Edivar por uma razão. Ele pediu que eu falasse sobre a nossa, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e este é o público destinatário, efetivamente, a cujo público interessa de perto conhecer, na medida do possível, os detalhes de operação desta lei por uma razão. Às vezes fica a impressão de que esta lei vai tocar o interesse das grandes corporações. Não. Esta lei, ela mexe com cada um de nós brasileiros, ela mexe substantivamente com a ação da empresa. E, em se tratando de micro, pequenos e médias empresas, são os que mais precisam de algum alento, e começo já, então, frisando uma observação que eu gostaria que todos levassem para casa com muita tranquilidade, que é a seguinte: esta lei não é bicho-papão. Eu já participei, ainda ao tempo do projeto, mas assim que a lei saiu, eu já participei de live de tudo enquanto é canto sobre esta lei, em São Paulo, em Brasília e, principalmente, é claro, aqui em Belo Horizonte. E faço uma crítica, mas faço uma crítica construtiva, uma crítica séria aos palestrantes e àqueles que têm se dedicado ao estudo da Lei Geral de Dados, que há uma certa transferência de pavor sem a menor necessidade. Eu tenho certeza que, em alguma medida, as senhoras e os senhores já ouviram o seguinte: esta lei é muito complicada, esta lei mexeu com tudo, esta lei encareceu meu custo, esta lei tem uma multa lá que pode chegar a 500 milhões de reais. Isto é muito próprio de nós brasileiros. Me lembro, eu era um jovem advogado, mas muito jovem advogado mesmo, saindo do forno quando veio a Lei 6.404, que foi, de fato, a lei que revolucionou as sociedades anônimas brasileiras, e me lembro, e acabei virando um discípulo e muito amigo de Modesto Carvalhosa, no Brasil inteiro se dizia o seguinte: coitada da companhia brasileira, copiar o direito americano e vai ser um desastre. Foi coisa alguma. Foi a lei que nos colocou no primeiro mundo, nas bolsas de Nova York, de Tóquio, de Paris e de Londres. Então, aquela história, nós temos mania de assustar com as coisas novas. E eu costumo fazer uma pregação: não tenhamos medo do novo. Na verdade, todos nós hoje carregamos informação de alguém. Existe um negócio chamado celular, que é um negócio complicado na medida em que, ali dentro, cada um de nós tem elementos, tem matéria-prima para a Lei Geral de Proteção de Dados em
altíssima octanagem. Então, na verdade, essa lei nos diz respeito, mas ela não muda a nossa vida. Então, é importante considerar, primeiro, que não é uma lei brasileira criada para os brasileiros, porque lá em Brasília deu naquela gente lá vontade de trabalhar e fizeram uma lei geral de proteção de dados. Não, nós estamos alinhados com a Lei Geral de Dados, que é adotada pela União Europeia, a Lei de Dados americana, o que significa dizer que nós apenas estamos nos alinhando a gente do primeiro mundo. Aliás, a boa cibernética, e quem sou eu para falar neste assunto com Marcos Brafman e com Epifânio Camilo na sala, é esta coisa, essa novidade eletrônica, essa novidade que começou com o computador e hoje está dentro dos nossos celulares, ela acaba, ou pelo menos diminui substancialmente, a distância do chamado primeiro mundo para o terceiro mundo. Nós, de certo modo, nos igualamos. Este é o lado bom da coisa. E existia, até outro dia, uma ausência de regras. Há um princípio constitucional. Quando se fala em princípio constitucional, nós temos que entender que a questão da organização de povos, sistemas e nações, do ponto de vista constitucional, embora tenha começado lá em 1210, com a Constituição inglesa de João Sem Terra, a construção da primeira Constituição, na verdade, foi depois com a Revolução Francesa, mas foi principalmente no virar do século XIX para o século XX, que os sistemas constitucionais se consagraram enquanto organização interna de países e nações. Por que é que eu estou dizendo isto? Porque há um princípio universal, que é o princípio da territorialidade. O direito brasileiro vale em território brasileiro, o que significa dizer que vale exatamente no nosso solo, vale naquele avançar das 200 milhas para dentro do Atlântico, vale dentro dos aviões internacionais, aviões brasileiros, vale dentro dos navios em águas internacionais, navios brasileiros, e vale dentro das embaixadas. Isto foi uma verdade absoluta até a consagração desta linguagem universal eletrônica, a lei-sistema, porque, na verdade, a questão da territorialidade tem que ser repensada, não é? Se pratica um crime que se modernizou, chamado de fake news por aqui, e o cidadão está em Paris ou está em Nova York, se invocar o princípio da territorialidade, esse meliante seria inalcançável. A lei de dados no Brasil, a lei de dados na Europa, a lei de dados nos Estados Unidos desmistifica isto, valorizando uma outra coisa que até então não se conhecia exatamente no campo do direito, que é o direito da cooperação. E não se está falando aqui do direito cooperativo intestino. Aqui se está falando de uma cooperação entre sistemas, países colaborando com países, de modo que era, de fato, necessário uma lei nova, organizadora do sistema de dados, de modo que nós podemos, brasileiros e americanos, brasileiros e europeus, em mão dupla, eu até preferia diferente dizer em mão múltipla, falarmos a mesma linguagem e praticarmos a mesma lição. Qual que é o alicerce para a lei de dados? Curiosamente, não se inova. O direito tem, sobretudo, um compromisso com o comportamento ético. A base geral de tudo, e, portanto, a base
da Lei Geral de Dados está exatamente no comportamento ético que é exigível de cada cidadão. Há um princípio que também é fundamental para a compreensão da relevância da Lei Geral de Dados. É o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é uma moeda que tem duas faces. Não existem dois princípios, o princípio da publicidade e o princípio do sigilo. Não. O princípio é um só, é o princípio da publicidade, que ora se manifesta relevante, importante, indispensável, através da necessidade de se tornar pública ou de tornar pública alguma informação, ou, noutro viés, por razões também de relevância ética, existe a necessidade de se guardar o sigilo. Então, duas são as mensagens de abertura no exame da Lei Geral de Dados. Ela não vai piorar a nossa vida. Ela não vai quebrar a nossa empresa. Não é verdade que cada empresa terá que ter agora o seu departamento de Lei Geral de Dados. Não. Agora, nós que já tínhamos que ter cuidado com a informação que guardamos e com a informação que transferimos, agora nós temos um balizamento legal para esse comportamento. O que está em causa, o que está em jogo, é exatamente o uso do princípio da publicidade, cuja outra face é o sigilo. Nós sabemos que o direito gosta das coisas claras, o direito gosta das coisas ao meio-dia. Por isso que, por exemplo, apenas a título de exemplo, os processos judiciais são necessariamente públicos. Mas esta publicidade é repleta de exceções, exceções que se justificam, e é fácil de compreender nas relações de família, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade. Abandona-se a publicidade e adota-se o sigilo na proteção ética das relações familiares. Há um ponto nebuloso, uma zona gris, que é exatamente a questão do Estado. O Estado, às vezes, utiliza-se do privilégio do sigilo, e isto há de ser uma exceção. Este ponto, ou para este ponto, nós nunca teremos uma resposta acabada, porque as razões de Estado são, sobretudo, razões circunstanciais. Nós vamos encontrar, nos filósofos que mais se dedicaram a esse tema, o levantamento, por exemplo, de situações do tipo tal. Isto é uma questão de segurança nacional. É muito complicado, né? O que é segurança nacional? Segurança nacional é segurança de Estado ou é segurança de governo? É segurança de Estado. Mas é claro que não vamos descer a esse ponto. Queremos apenas demonstrar que esta é a lei que regula o comportamento ético, o comportamento com relação aos dados. O sinônimo mais próximo de dados aí é informações que cada um de nós tem. Numa análise breve da lei, o que é importante registrar é de que ela, ao que parece, ficou uma lei um tanto assistemática, muito próprio da legislação moderna, porque a vida moderna é tão repleta de complexidade que, às vezes, é muito exigido do legislador que ele faça uma lei bacana, organizada harmonicamente, de modo a propiciar ao leitor de primeira leitura a compreensão de todo o seu texto. É assim com leis de razoável complexidade e, por esta causa, é assim com a Lei Geral de Dados. Mas é importante dela retirar o quê? O que a lei quer proteger é a pessoa. O direito levou 1000 anos para consagrar uma pessoa moral, uma pessoa coletiva, que é a chamada pessoa jurídica, adotando para esta pessoa jurídica a mesma condição, a mesma qualificação, a mesma significação de pessoa, de persona, de gente. É fácil dar exemplo. Estamos aqui conversando, Anchieta, Otávio, Marcos, Luiz Paulo, Isabel,
nós somos pessoas naturais. O direito nos concebeu como sujeito de direito. Mas aí houve um fenômeno jurídico. A necessidade do ser humano é tanta e tão crescente que, com base lá na célula familiar, portanto, com base numa célula lá da antiguidade, foi lá que lá já se percebeu tanto aquela história do bonus pater familia, o clã, o pai que usa da mulher, que usa do filho, que usa do neto, todos juntos para empreender uma atividade. Disso resultou um modelo novo de uma possibilidade de pessoa, a pessoa coletiva. Depois, na era cristã, com a chegada das propriedades da Igreja Católica, estabeleceu-se uma relação com o chamado corpus místicus, que é exatamente a Igreja naquilo que ela tem de patrimônio seu. Com isso, se conformou uma outra pessoa, a pessoa jurídica. Resumo esse primeiro ponto. A lei cuida da proteção da pessoa, qual? De cada um de nós, pessoa natural. E de cada uma também desta outra pessoa, que é a pessoa jurídica. A Seminas é uma pessoa jurídica de natureza associativa. Somos uma associação. O Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de natureza sociedade anônima e, particularmente, sociedade anônima de economia mista, por duas razões: criada por lei e controlada pelo Estado. Então, nós temos dois sujeitos de direito. A lei cuida de ambos. A lei protege o cidadão, pessoa natural. A lei protege a pessoa jurídica e, portanto, estamos falando da figura do titular de dados. A lei dá inteira autoridade ao titular de dados. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas relações interpessoais, de pessoa para pessoa, principalmente para efeito do estudo que se propõe da pessoa natural em relação à pessoa jurídica. Voltemos aos dados, mas agora em função de um segundo elemento, o dado como objeto, e o titular do dado como seu sujeito, como seu dono. Não é? É importante lembrar essas duas figuras, sujeito de direito e objeto de direito. Sujeito de direito são as pessoas. Objeto de direito, no caso aqui, são os dados. Então, a lei, aí, quando disse que a lei é um tanto assistêmica, é porque isso não está num capítulo da lei. Isso está em cada dispositivo dela. O titular pode, o titular manda, o titular autoriza, o titular desautoriza, o titular pede informação. E nem falei tudo. O titular pode tudo, certo ou errado. Na compreensão da lei, absolutamente certo. Ele é o dono do dado. Mas que dado é este? Confesso que não dá para definir dado do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista jurídico apenas. Não dá para definir dado do ponto de vista econômico ou do ponto de vista econômico apenas, porque dado, na verdade, é tudo aquilo que, não sendo pessoa, pertença à pessoa e possa dele fluir algum valor. E muito cuidado com a expressão valor, porque pode estar em causa um valor financeiro, medido em dinheiro, pode estar em causa um valor afetivo, medido com lágrimas e batida do coração, pode estar em causa e sempre estará um valor ético contido em cada uma dessas informações. Para ficar bem fácil dissertar sobre o que sejam no nosso mundo e no nosso universo esses dados, o nosso CPF, cada um de nós tem um, somos nós como indivíduo diante da figura do Estado, a pessoa natural tem o CPF, assim como a pessoa jurídica tem o CNPJ. Este é um dado. Mas o endereço em que habitamos também é outro dado. A profissão que exercemos é outro dado. A nossa especialidade é outro dado. Há, por exemplo, um volume extremoso de dados que já era protegido por outras leis e que, portanto, dispensa a análise à luz da Lei Geral de Dados.
Me refiro aqui ao direito de marcas e patentes. Aquilo que é criação da ciência enquanto patente, aquilo que é criação de marca enquanto arte, sempre recebeu certa proteção legal. Eu estou apenas fazendo este paradigma, fazendo uso desta muleta, para dizer que a lei de dados, para além daquilo que tratado em marcas e patentes, aqui se está a cogitar dos nossos dados, dos dados de cada um de nós. Isto é relevante? Isto é relevantíssimo. Isto mudou a estrutura da sociedade, porque, na verdade, atingindo a figura do cidadão, a partir dos dados desse mesmo cidadão, se chega na casa do sujeito, descobrindo-lhe o que é que a ele interessa, fazendo a ele uma venda, oferecendo a ele um negócio ou oferecendo a ele uma oportunidade. Já se diz que o grande elemento, o grande ativo não material hoje não é mais exatamente aquilo que se mede patrimonialmente em dinheiro. O grande patrimônio hoje é o patrimônio da informação. Assim, nós, acredito, passamos pela figura mais importante da lei, que somos nós, individualizadamente. Somos nós enquanto titulares de dados. Mas há outros atores no processo. Então, na verdade, nós, ao mesmo tempo que temos a figura do titular de dados, esta com absoluta relevância, nós temos a figura do operador de dados, está lá definida na lei. Nós temos a figura do encarregado de dados, está lá definido na lei. E nós temos até a autoridade pública, que vai cuidar exatamente desse instituto, e, para fazer mais uma vez um comparativo, a CVM está para o mercado de valores imobiliários, assim como essa organização aqui, que não é uma pessoa jurídica, trabalha em termos de conselho, e a própria lei já diz que será transformado em agência, ou pelo menos indica. Então, já existe uma autoridade nacional para tratar desta coisa nova, para tratar desta atribuição nova, reguladora, fiscalizadora e punidora do Estado com relação a este mercado de dados do qual estamos cogitando. Mas é importante lembrar que a lei separou os dados de uma maneira razoavelmente indicativa, porque há dados que eu chamaria de dados comuns e há dados que a lei considera dados sensíveis. Acho que é preciso andar um pouco a estrada, acho que é preciso ter alguma caminhada mais longa para que possamos ter, do ponto de vista regulatório, o que é que se compreenderá como contornos dos dados sensíveis. Mas é uma coisa interessante. O direito, quando não consegue definir as coisas, ele deixa a cargo da intuição humana. Então, embora não saiba, eu confesso, não saberia mesmo, definir o que é conceitualmente dado sensível, eu respondo de outra forma. Olha, o conceito de dado sensível eu não tenho, mas eu consigo perceber se o dado é sensível ou se o dado não é sensível. Acho que com um pouco mais de caminhada, nós vamos conseguir compreender mais conceitualmente o que seja dados sensíveis. Mas quero, para não ser demasiadamente longo, demonstrar, chamar a atenção para o fato de a lei, e isso tem sido utilizado recorrentemente nas leis modernas, a lei se assenta em princípios que ela própria indica, de modo que, além dos princípios naturais, informadores do direito, há princípios que a Lei Geral de Dados chama de princípios seus, de princípios da lei. E é preciso aí deixar um outro recado muito claro. Vamos separar princípio de regra.
princípio não é regra. O princípio é informador. O princípio é orientador. O princípio, na verdade, pratica o travejamento do sistema jurídico. Ninguém cumpre um princípio. O que nós cumprimos são regras, porque as regras são cogentes. E quando falamos sobre regras, é claro, há toda uma hierarquia de regras. A regra constitucional, a regra que decorre de lei complementar à Constituição, a regra que decorre das leis especiais, a Lei Geral de Dados é uma delas, a Lei de Sociedades Anônimas é outra, o Código do Consumidor é outro, a Lei de Falência e Recuperação, leis especiais, regras especiais. E as regras normais, as regras do direito comum, principalmente as regras do Código Civil. Então, é esse o sistema que deve ser observado. Diante das regras, o cidadão sucumbe. O cidadão tem obrigação de cumprir as regras. As regras emanam do Estado por uma concessão nossa. Nós, cidadãos, transferimos para o Estado um poder regulatório e o Estado, nos tratando como iguais, diz: a regra é esta. Agora vamos ao princípio. Muito se falou sobre a Constituição brasileira, que eu critico tanto. Sou um crítico assumido da Constituição brasileira. Acho a Constituição brasileira excessivamente detalhista. Acho a Constituição brasileira antônima de si mesma, porque para uma mesma pergunta ela tem sempre um sim e um não. Nós assistimos isso todos os dias. Mas ela é uma Constituição que cumpriu um papel importante. Ela nos assegurou a democracia. Esse monte de bobagem que a gente escuta todo dia à esquerda, ao centro e à direita decorre exatamente da democracia que a Constituição de Ulisses consagrou. E ela cumpriu um outro papel, ela valorizou a cidadania. Foi no pós-Constituição de 88 e por causa da Constituição de 88 que chegamos ao Código do Consumidor, que chegamos agora a um negócio chamado direito das famílias, e não mais direito da família, mas isso é outro assunto, é claro, e que chegamos agora na Lei Geral de Dados. Então, a nossa Constituição é chamada de Constituição Principiológica, porque ela consagra um universo enorme de princípios. Daí para cá, ficou comum os textos legais dizerem quais são os princípios que norteiam a sua regração. E, neste caso, é interessante. Quais são os princípios que a Lei Geral de Dados adota? O princípio da boa-fé objetiva. Eu tenho uma história pessoal para contar. Saindo do seminário e entrando na Faculdade de Direito, um dos primeiros capítulos, na matéria que era introdutória, salvo engano, Introdução Geral ao Direito, estava lá princípio da boa-fé. Eu falei, mas eu vou estudar isso? Eu não acredito. Eu vou ter que estudar a boa-fé? Eu não sabia que tinha que estudar a boa-fé. De fato, tem que estudar sim, porque a má-fé, embora não pareça, ela está presente com uma frequência na vida humana assustadora. Mas, muito bem. O primeiro princípio que a lei adota, o princípio da boa-fé objetiva. Segundo, o princípio da finalidade. Tudo que nós fazemos, principalmente no mundo de empresa, mas não só, é finalístico. Tem um porquê. Tem um porto de chegada, tem uma razão. A própria vida humana tem uma finalidade, né? Que é de ser feliz, né? Nós não fomos criados para sermos infelizes, não. Então, o princípio da finalidade. O princípio da adequação. Se nós estamos falando de dados armazenados num banco, nós não estamos falando de um dado armazenado numa fábrica de automóveis. Então, o princípio da adequação é muito próprio. O princípio da necessidade. Necessidade aí tem um sentido jurídico, né? Porque dissertar sobre a necessidade é muito bom, que é dissertar sobre a história da humanidade. A primeira necessidade do ser humano, todo mundo sabe, era alimentar-se para ficar de pé. Era armar-se contra os inimigos, principalmente contra os animais. E o proteger-se das intempéries do tempo.
É provável que o primeiro dos habitantes da Terra não tenha tido uma quarta necessidade, mas depois houve uma evolução tão grande, a evolução em função da família, a evolução em função da cidade-estado, a evolução em função dos fazeres. Então, o conceito de necessidade de hoje, é claro, não é o conceito de necessidade do tempo de Aristóteles. Então, de modo muito claro, eu costumo dar o seguinte exemplo. Já pensaram o que seria viver hoje sem celular? É o nosso terceiro braço, é a nossa outra cabeça. Então, o conceito aqui de princípio da necessidade tem que ser analisado de maneira ampla, contextualizada, evidentemente. O princípio do livre acesso. Volta ao princípio da publicidade. O princípio do livre acesso significa que, a não ser no caso onde o sigilo exigido pela ética, ou exigido pela lei, ou exigido por ambos, é o princípio do livre acesso que rege as relações humanas. O princípio da qualidade dos dados. Vem aí outra vez aquela questão da sensibilidade, né? Há dados primários, à flor da pele, e há dados que estão lá armazenados na NASA para poder conquistar o universo, chegar depressa em Júpiter, em Marte, e lá fazer um parto. Então, vejo que essa história do conceito da qualidade dos dados é um universo que dá para discutir para o resto de nossas vidas. O princípio da transparência. O princípio da transparência provavelmente seja o que mais marcadamente mereça o tratamento de princípio da ética. O que é a ética? Ética é aquilo que a gente não tem vergonha de fazer. Ética é o combinado. Aquilo que foi combinado é para ser cumprido. O que é que está na base desta obrigação do cumprimento? A ética comportamental das relações negociais. O princípio da segurança. É preciso que a informação a nosso respeito, esteja ela onde estiver, esteja seguro. O princípio da segurança me parece de mais fácil compreensão. O princípio da prevenção. No ato número 1, não há prevenção para coisa alguma. Mas o ato número 2, chamando a atenção de novo para o Instituto da Filosofia, que é o da relatividade, o ato número 2, muito provavelmente, tenha algum compromisso com o ato número 1. Imaginem o ato número 17. Agora, imaginem o ato número 142 e o ato 1.147.000. Este princípio da prevenção, ele, na verdade, é uma harmonização na lei de dados daquilo que seja princípio da relatividade. O princípio da não discriminação. Ora, se somos todos iguais, como regra, o que vale é o princípio da não discriminação. Mas muito cuidado com o princípio da não discriminação. Ninguém melhor falou isso a respeito, senão o Rui Barbosa, salvo engano, em 1919, na formatura dos estudantes de Direito da Universidade de São Paulo, onde ele falou sobre a isonomia, a igualdade para os iguais, a igualdade dentre os iguais. Isto significa que somos, sim, todos iguais, mas, ao mesmo tempo, somos cheios de diferenças. É preciso analisar este princípio da não discriminação, evidentemente que dentro de uma quadra sempre contextualizada. Pois bem, são os princípios. Falei, então, do conceito de dados de um modo muito genérico, porque não é um conceito jurídico. Falei dos atores envolvidos no processo, acho que aí acabamos falando sobre atores e cenários. Falei dos princípios que são norteadores. Falei sobre a autoridade nacional, que em breve já tenho notícias, será transformado em agência, e chegamos a um ponto que é fundamental, a responsabilidade dos atores. Isto interessa de perto a cada uma das 38 pessoas aqui presentes. A responsabilidade é tratada no Código Civil. O direito brasileiro
adotou o sistema da chamada responsabilidade ou responsabilização subjetiva. O que é que significa isso? Cada um de nós responde, portanto, significa sucumbimos às regras próprias, temos obrigação de reparar, se presente a culpa. E quais são os elementos formadores da culpa? Omissão. São aqueles elementos naturais. É aquele que age com alguma desídia abrigada no Instituto Jurídico da Culpa. Eu ouvi de palestrantes mais autorizados do que eu que é preciso tomar cuidado porque a responsabilidade na Lei Geral de Dados mudou. Eu asseguro a todos vocês, não mudou. Há, do verbo haver, responsabilidade, se não cumprir o comando que vem daquele titular de dados. Então, é claro que nós temos que nos armar de alguns instrumentos básicos para que não sejamos cobrados daquilo que não devemos, para que não concorramos com a culpa. Então, na verdade, e já estou caminhando para o final, no livro que vocês receberão na segunda-feira, que é uma edição da Asseminas, com o patrocínio da Drogaria Araújo e com a grande colaboração do nosso vice-presidente, Carlos Alberto de Oliveira, que nos facilitou uma gráfica que fez por um preço bem mais barato, de modo que esse investimento que a Asseminas fez é muito pequeno em relação ao seu resultado, mas esse é o produto que estamos entregando a partir da semana que vem, segundo já nos informou aqui hoje o Luiz Paulo. Este livro há de ser, proponho que seja, livro de cabeceira de cada associado da Asseminas, que internamente vai indicar quem que é, nos limites do associado, o seu operador de dados, ou o seu operador e o seu encarregado, que vai, usando a expressão da lei, tratar os dados. Tratar os dados é, sobretudo, guardá-los, guarnecê-los, protegê-los e bem usá-los. O que é bem usá-los no tratamento de dados? É deles dispor, é deles fazer uso nos limites da autorização recebida. Ponto. Feri o ponto para terminarmos esta primeira e breve conversa. É prudente que, no primeiro contato com o nosso cliente, no primeiro contato com o nosso fornecedor, na primeira relação com a figura que o direito novo consagrou como consumidor, nós, agentes do comércio, conhecemos o consumidor desde sempre. É a figura da clientela, mas deram-lhe uma indumentária nova. A clientela agora tem o nome solene de consumidor. Então, nós precisamos, na primeira relação, dele ter um termo, em alguma medida, liberatório. Fulano, o que é que eu posso fazer com seus dados? Eu posso dar a ele que publicidade? Você está comprando um carro. Morre aqui a relação, é para eu rasgar em seguida? O titular dirá, é para rasgar em seguida. Então, o operador e o encarregado, ou o operador encarregado, tem a obrigação de rasgar em seguida, de esquecer o dado. Não, você pode passar, em alguma medida, para frente. Você pode fazer uso dele assim e assado, lembrando que o titular pode modificar o seu desejo, modificar a sua ordem, o seu comando, a qualquer momento, podendo também pedir informação. Então, e o texto que receberão na semana próxima tem lá, a título apenas de sugestão, foi a minha equipe que fez. Quando falo minha equipe, eu quero dividir aqui a autoria, a equipe JASA. Esse trabalho custou, do ponto de vista do custo jurídico, 0 para a Asseminas. É um presente para a Asseminas, significa é um presente para cada um de nossos associados. E se vocês tiverem amigos que queiram o livro, podem e devem dele fazer uso. Aproveitem e recomendem. Recomendem a Asseminas,
para que eles associem, porque é isso que a Seminas quer fazer, esta relação próxima e permanente com seus associados e candidatos associados, mostrando a eles, e já estou, meu caro presidente Edvar, caminhando para o final, que a lei de dados não é um leão, ela não mata o empresário, ela apenas agora, regulando esta relação titular e depositário, titular e operador, titular e encarregado, agora nós só podemos fazer uso na medida da autorização recebida do titular. Mas isto para concluir com a questão da responsabilidade. Só e somente só, na medida em que não cumprimos a ordem e o comando do titular, é que pode o depositário de dados responder pelo ato, afinal, não autorizado, que venha a ser praticado. De modo que, lá no livreto, nós temos alguns anexos propostas. Pode ser um termo de adesão? Pode. Pode ser uma regra, uma cláusula de contrato? Pode. Pode ser um contrato todo específico? Pode. Cada circunstância, cada caso ditará qual das 3 janelas devem ser usadas, devem ser utilizadas. Ou o texto de adesão, ou uma cláusula contratual, ou um contrato todo específico, inteiro, só para isso, para os casos mais complexos, é claro. E sugiro, a cada término de relação, é preciso pegar uma quitação de mão dupla, uma quitação recíproca, para que, após terminada aquela relação jurídica, não se venha cobrar do depositário coisas do passado, porque o cidadão terá lá um termo de quitação. O professor Manuel Januário Costa Gomes, da Universidade de Lisboa, ele defende uma posição muito interessante chamada efeito Lázaro dos contratos, ou efeito Lázaro das relações jurídicas. Significa o seguinte: se a gente não toma cuidado, mesmo depois de morto, a coisa ressuscita. E lá vem uma responsabilização. Claro, é preciso tomar esse cuidado. Portanto, eu agradeço ao presidente Edvar, agradeço às 39 pessoas que pacientemente estão conosco aqui na sala e quero terminar com a advertência inicial. A lei de dados, não, a lei que regula a utilização de dados, não é um bicho-papão. Ela aprimora nossas relações, ela nos faz caminhar para frente, ela cria condições de colocar o Brasil no concerto das nações como país de primeiro mundo. Muito obrigado. Presidente Anchieta, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente para falar desta lei. E eu começo a perceber que eu fico um pouco mais tranquilo, que eu estava muito ansioso com essa questão. Né? Eu começo a ficar mais tranquilo. Eu não sei se é pela sua forma de falar, o seu conhecimento sobre a questão, que passa para a gente mais tranquilidade. Pelo menos eu tenho certeza que para mim foi. Né? Eu fico muito satisfeito com você ter falado para nós, e agora o livro para todos nós, para que possamos, então, aprofundar um pouco mais na questão. Né? Quero agradecer muito ao meu Marcos Brafa pela sempre apoio que nos dá, sempre presente nas nossas reuniões, sempre dando para a gente o apoio que a gente precisa. Ok? E vou passar a palavra agora para o Marcos Brafman, para que ele pode fazer seu comentário, seu pronunciamento. A palavra é sua, Marcos Brafman. Obrigado, Edvar. Eu quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente, doutor José Anchieta, por essa aula magna, presidente Anchieta. Aula magnífica, com a sua didática de apresentação da LGPD. A Isabel fez um comentário aqui que eu assino embaixo. Realmente é um privilégio para quem está assistindo e para quem depois assistirá a versão gravada, ter uma aula sua sobre esse tema tão importante que é a LGPD. Então, em nome de todos, eu posso aqui agradecer e parabenizar por essa
aula fantástica que nós tivemos e também parabenizar ao presidente do Conselho, o Edivar Dias Campos, né, por essa iniciativa tão importante para as nossas micro e pequenas empresas. Eu quero aproveitar aqui e, mais uma vez, cumprimentar o nosso presidente, querido presidente Aguinaldo Diniz Filho, que está aqui conosco. Temos também o nosso vice-presidente Epifânio Camilo dos Santos, presidentes de conselho, o nosso Otávio Elísio, presidente do Conselho de Turismo, o Elinho Faria, presidente do Conselho de Comunicação, vários diretores da casa, e aqui eu cumprimento a todos, cumprimentando a minha querida Nilza Doroteia, cumprimentando as diretoras em seu nome, e o meu querido amigo Silvio Soares Nazaré, cumprimentando os diretores em seu nome. Também aqui o Luiz Paulo, a Margarete, Henrique, equipes da Seminos, que dá esse apoio fantástico aos conselhos empresariais, todos os conselheiros aqui presentes. Então, Edivar, receba aqui meus parabéns pelo trabalho que você realiza à frente do Conselho, que é tão importante nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia e fundamental para a grande maioria dos nossos associados, que são micro e pequenas empresas. Imagina o benefício que está sendo levado a esses associados com esse trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados. Certamente nós temos aí anos, não é meses não, anos de mensalidades pagas à Seminas só nesse trabalho, nesse benefício recebido pelos associados, né? Então, parabéns pela iniciativa. Com certeza que a escolha do tema LGPD não podia ser melhor e mais oportuna, principalmente tendo à disposição esse trabalho da equipe JAS, do Dr. Anchieta. Eu tenho aqui uma cópia, que é a versão que eu recebi, né? E está escrito nele que é o estudo preliminar sobre a LGPD. De preliminar, presidente Anchieta, tem apenas a humildade de quem detém sabedoria, como é o caso seu e da sua equipe. Não tem nada. Obrigado. É uma verdadeira bíblia sobre o assunto. Então, parabéns à sua equipe, transmite, por favor, à equipe JASA, por essa bíblia da LGPD. Eu tenho visto trabalhos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo pela minha atividade. Mas, sinceramente, não vejo um trabalho tão objetivo, tão didático, que vai realmente permitir que as micro, pequenas empresas e grandes empresas tenham visão real do assunto, como nessa sua apresentação tão didática e, como disse muito bem o presidente Edivar, tão tranquilizadora. Né? Marcos, me permite uma observação que eu acho relevante para cada um dos presentes aqui. No texto, ao final, temos lá 12 ou 15, não me lembro mais, proposta de slides. Por quê? Internamente, para cada associado, com seu gerente, com seu diretor, com seu financeiro, vai ser importante disseminar essa cultura. Então, o livreto, o Marcos me chamou a atenção, eu agradeço, eu não posso deixar de falar nisso. Peguem lá o texto proposta, como se slide fosse, com meia hora, não vai gastar mais do que meia hora, é botar o flash na parede e o seu pessoal, de cada um internamente de nossos associados, se tornará um conhecedor daquilo que ele tem que fazer para cumprir a lei. Só para lembrar isso. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, presidente. Com certeza. Pois não, Marcos, me permite, na mesma linha, eu gostaria de dizer o seguinte, assinalar que, com autorização do autor, esse trabalho que foi chamado de preliminar foi divulgado para a rede Acesso Nacional, que está presente em 16 estados e tem sido o serviço de base para que eles construam, a Acesso Nacional construa as elaborações mais específicas lá, a partir desse trabalho que foi permitido, o doutor Anchieta permitiu que nós divulgássemos na rede da Acesso Nacional. Então, é um trabalho urbi et orbi. Em bom direito canônico, para a cidade e para o mundo. Exatamente. E o que eu quero só reforçar, e já foi dito, presidente Anchieta, mas é muito importante, que as empresas elas precisam de conhecer e aplicar no seu dia a dia as recomendações constantes desse trabalho, não é?
principalmente quando temos hoje, foi dito também na sua apresentação, os dados valendo fortunas. É o petróleo do século XXI, são os dados. E, ao mesmo tempo, podendo ser bem ou mal utilizados na velocidade incrível com que são gerados e divulgados nos dias de hoje. Então, conhecer LGPD, aplicar LGPD é importantíssimo na realidade hoje das empresas. Então, é isso que eu queria comentar. E quero aproveitar também, presidente, com a sua permissão, lembrar a todos que amanhã, às 9h, nós teremos mais um encontro do programa DNA Empreendedor, que nós realizamos em parceria com o Sebrae MG, e amanhã tem um tema muito importante para as micro e pequenas empresas, que é desmistificando a inovação para pequenos negócios. E ainda dá tempo para se inscrever. Então, eu encerro aqui agradecendo muito a presença de todos, agradecendo muito ao presidente Anchieta por essa brilhante apresentação, agradecendo e parabenizando o Edivar e aos conselheiros do Conselho da Micro e Pequena Empresa pelo importante trabalho voluntário que desenvolvem nessa casa. Então, eu agradeço muito e devolvo a palavra ao presidente Edivar. Obrigado, presidente Mar, pelas suas palavras, tudo que você falou endossa embaixo, muito bom mesmo. Foi uma manhã muito produtiva para nós, né? Que a gente fica muito feliz com isso, pois está nos trazendo informações valiosíssimas, né? Agora, eu gostaria de deixar a palavra em aberto para cada conselheiro que queira pronunciar, para falar. Então, a palavra está em aberto para que cada um possa falar o que deseja. Ninguém? Ninguém quer pronunciar? Estão me ouvindo? Não, parece que o Itamar quer falar, ele está mexendo com a boca, mas não está saindo o som. Itamar. Ok. Liga o microfone. Agora consegue me ouvir? Sim. Primeiro, eu quero parabenizar o doutor Anchieta, realmente maravilhosa, mas maravilhosa mesmo, a sua aula para todos nós. Agradecer ao nosso presidente Edivar por estar sempre nos trazendo temas tão importantes. E, dentro desses fatos, eu vou ficar ávido aqui para receber esse novo livro. Quero agradecer os anteriores, que me tem sido bastante, muito útil, realmente. E lembrar que, dentre isso aí, os antipúblicos, de uma certa maneira, às vezes somem com documentos que nos é necessário, e quando os requisitamos para uma olhada, para que o advogado possa fazer alguma análise sobre ele, eles não estão mais disponíveis. E eles nos enrolam e não disponibiliza esses dados a quem agora, com seu conhecimento, a gente tem total direito. Eu acho que vale a pena, no futuro, a gente tentar entregar, quem sabe, aos entes públicos livros dessa natureza, para que eles possam realmente guardar melhor os nossos dados e não fazer com que a gente venha emiti-los novamente, já que temos o recibo da entrega e eles sabemos que ele tem posse do item, e com isso, ou seja, resolvemos melhor as nossas questões juntos aos entes públicos, principalmente. Obrigado, doutor Edivar. Obrigado, doutor Anchieta. Mais alguém deseja pronunciar? Edivar, o Luiz Guelma, que é vice-presidente do Conselho de Relações Internacionais, está com a mão levantada. Pode fazer o favor, pode pronunciar. A palavra é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o presidente José Anchieta pela excelente explicação, pela aula de direito, inclusive voltado à privacidade de dados. Eu queria aqui me colocar à disposição, não sei se vocês sabem,
Minha experiência profissional é na área de tecnologia da informação e essa experiência toda eu tive como profissional, né, na área de TI da CEMIG. E, na minha experiência, nessa experiência profissional, eu tive a oportunidade também de exercer o cargo de CSO, ou seja, Chief Security Officer da CEMIG. E, nessa época, eu tive também o grande desafio de implementar um plano de segurança visando a proteção dos dados dessa grande empresa. E foi um plano de segurança que envolveu 10 projetos que caso alguém tenha interesse, posso ter o prazer de falar, né, sobre esse plano, né, que é um exemplo de planos que deve ser implantado nas grandes empresas, principalmente. Uma das implementações desse plano foi a preparação para a certificação numa norma que eu não sei se vocês têm conhecimento, é um grupo de normas, a ABNT ISO 27000, que trata muito bem desse assunto, né? A segurança da informação, né, a proteção de dados, ela tem as questões jurídicas, né, que foram muito bem apresentadas pelo Dr. José de Anchieta, e também a questão técnica, né, de como proteger as empresas do ponto de vista técnico, que é um tremendo desafio. Está aí o Marcos Brafman e o Epifânio para falar sobre isso, né? Nós temos aí grandes empresas e organizações mundiais que tiveram suas informações violadas, né, por questões de falhas na tecnologia. Então, essa norma, esse grupo de normas ISO 27000, ele trata, né, ele traz recomendações e melhores práticas para que as empresas possam se proteger contra esses tipos de invasão. E existe, foi criada recentemente uma nova norma desse grupo, que é a norma 27701. Essa norma ela traz, então, recomendações específicas para a LGPD. Ela foi criada em 2019, né, no Brasil, e foi retificada em 2020. Então, é uma recomendação. Lógico que isso, cada nível, cada tipo de empresa, cada empresa com cada dimensão, vai aplicar essa norma, né, da forma que mais impacta a sua empresa e que requer mais sigilo ou não, como, por exemplo, o caso de bancos e hospitais, né, que são empresas demandadoras aí de controles num volume muito maior do que, por exemplo, uma farmácia, uma padaria, né? Então, isso é o grande desafio que nós temos que ter aqui, né? Como nós estamos falando aí de micro e pequenas empresas, nós temos aí um grande trabalho, né, que eu acho que a Seminas pode ajudar muito nisso, né, e eu me proponho a ajudar também, de definir o que é o mínimo necessário para que as micro e pequenas empresas realmente possam mostrar perante a justiça que elas estavam atuando no sentido de realmente proteger as informações, né? E isso é muito importante, porque, como eu disse, é muito difícil você ter uma proteção de 100%, mas é importante que as empresas demonstrem que elas estavam sempre agindo no sentido de proteger as informações dos seus clientes, dos seus funcionários. Então, fica aí essa dica, né, dessa norma 27701, né, a BNT ISO 27701, e a sugestão de a gente, na Seminas, também tratar as recomendações técnicas necessárias para que as micro e pequenas empresas estejam protegidas. Pois vai ser muito valioso a sua contribuição e nós aceitamos com grande coração, porque vai ser muito importante, né, Marcos, a gente estudar essa questão mais para que possa ser levado aos poucos para as empresas de pequeno porte, principalmente. Então, fica tranquilo que eu vou te procurar para a gente conversar um pouco mais a respeito da questão, tá bom?
Tem mais alguém querendo falar? É um grande prazer. Edivar, Eneila. Oi. Eneila, Não, tudo bem? pode falar. Palavra sua, Tudo pode falar. bom? Primeiramente, dar os parabéns, né, para o Conselho da Micro e Pequena Empresa, da Seminas, por essa iniciativa. E falar também que o Conselho ele é parceiro nosso aqui dentro do Fórum Permanente Mineiro, né, da microempresa, empresa de pequeno porte. O fórum ele fica, a Secretaria Executiva é aqui dentro, né, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, mas que tem todas as entidades representativas de classe, né, tanto o Conselho Deliberativo, com entidades e os órgãos também do Estado, e a Assembleia também, e é onde há a Seminas, né, o Conselho das Seminas também faz parte aqui do FOPEMIP, aqui representado pelo Edivar e a Nair, né? Isso. Então, aqui a gente também faz um trabalho, digamos assim, bem alinhado, né, na questão de políticas públicas para o desenvolvimento dos pequenos negócios. E, né, em 2020, com essa questão da pandemia, a gente criou um grupo de trabalho com eixos para discutir, com eixos temáticos, eixos da parte de capacitação, né, eixo na questão de compras governamentais, de acesso a crédito, eixo também na parte da desburocratização, que aí já entra a questão do próprio Minas Livre, e também agora, por último, que a gente está trabalhando, que vai ser agora o último, que é a parte de inovação. Então, só para falar que a Seminas está conosco, presente, sempre contribuindo ativamente aqui com ações de políticas públicas de apoio ao incentivo aos pequenos negócios. Hoje mesmo a gente está encaminhando um parecer técnico, né, para a Assembleia, que chegou para a gente a respeito do projeto de lei 2611 de 2021, que cria benefícios, né, de auxílio fiscal para os pequenos empreendimentos. A gente está encaminhando esse parecer técnico para a Assembleia desse projeto de lei que chegou aqui da Assembleia. E, diante disso também, agora, recente, a gente também fez uma minuta de um projeto de lei, de um fundo, a criação de um fundo de aval garantidor para os pequenos negócios. Isso é iniciativa do Conselho também, do FOPEMI, e que o próprio Conselho, cabe ao Conselho, né, levar para a Assembleia. Essa criação do fundo, se for aprovado, eu acho que, digamos assim, será uma referência a nível nacional, porque a gente tem os fundos de aval, porém, nenhum é de 100%, nem mesmo o PRONAMP, né? O PRONAMP ele veio ano passado, no entanto, a maioria não conseguiu acesso. A gente tem agora a nova versão do PRONAMP, diferente ainda, mas que também não garante o 100%. Então, espero que esse ano a gente possa também colher bons frutos de apoio e incentivo aos pequenos negócios aqui no estado de Minas Gerais. E reforçando que a Seminas, ela está conosco, participando ativamente aqui na pessoa, né, do Edivar e da Nair. Era só isso. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado pelas suas colocações, suas palavras, que é muito importante para que todos os conselheiros, né, do grupo da Micro e Pequena Empresa tenham essas informações e que, se Deus quiser, eu tenho certeza, porque esse fórum vem de alguns anos, e a Seminas, como você bem disse, sempre participou, né, para que a gente possa produzir algo melhor ainda para os pequenos negócios, porque, como é de conhecimento de todos, 99% das empresas são de pequeno porte, né? Então, é preciso que realmente a gente trabalhe, né, em prol desse segmento. Muito obrigado a você. Viu? Alguém mais pretende pronunciar? Obrigada, Eneila, pela deferência. Obrigada. Ana aí. Mais alguém? Presidente Edivar, o Silvio Soares Nazaré e o Kleber Colomarte. Palavra para eles. Silvio, palavra é sua. Muito obrigado, presidente Edivar. Eu não posso sair dessa bela reunião sem cumprimentar o nosso estimado professor
estimado professor e presidente da nossa prestigiosa instituição, que é o Dr. Zé Anchieta. E tenho que te cumprimentar também, meu caro Edvar, pela oportunidade que nos traz de ouvirmos uma palavra tão importante, tão útil nesse momento do Brasil, que é a palavra do Dr. Anchieta. E eu me orgulho de ouvir essas palavras e sempre que ouço o nosso presidente Anchieta, porquanto ele sempre usa a sua palavra de uma forma, de uma verve tão importante, tão, digamos assim, palatável, né? E com muita utilidade, com muito conhecimento, de forma que a minha palavra aqui é apenas para cumprimentá-los. Obrigado. E cumprimentar também, né, nosso querido e ainda para mim, presidente, nosso cara Aguinaldo, que sempre também nos trouxe aí lições importantíssimas, não só com o seu conhecimento, com a sua experiência, mas pela sua forma de ser e agir aí junto conosco e fora também da Seminas. Trago aí meu abraço portanto, ao presidente Aguinaldo, ao meu caro, estimado amigo Marcos Brafman, que sempre soube nos conduzir de forma a conseguir a excelência nos nossos trabalhos, e também ao meu amigo, nosso amigo de todos aí, o Epifânio, competente, o Otávio Elísio, né? E muitos outros que não cabe aqui citar, de tantos que são. De forma que é apenas o meu agradecimento e, mais uma vez, parabéns, doutor Zé Anchieta. Suas palavras sempre ecoam muito bem e acho até que reuniões como essa deveriam ter uma abrangência maior, sair um pouco de dentro da própria Seminas em benefício da sociedade. É só isso. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito bem os comentários. Né? Verdade. Precisa mesmo ultrapassar as barreiras lá, simplesmente das Seminas, que é um tema, né, muito importante para toda a sociedade. Bom, a palavra continua livre. Quem mais, Marcos? Eu, Kleber. Só comentar que essa reunião, essa apresentação foi gravada e será divulgada através de todos os meios de comunicação das Seminas, mídias sociais, etc. Então, ela será divulgada atendendo aí aos anseios do nosso querido Silvio Soares Nazaré. Muito bem. Quem está com a mão levantada ainda é o Kleber Colomarte. Ô, Kleber, a palavra é sua. Eu queria aqui parabenizar o presidente José Anchieta, que realmente, como já foi dito, pelas palavras dele, uma legislação tão complexa parece ser simples. Então, realmente, nas suas palavras, presidente, simplificou muito a coisa. Apesar do que nós aqui no CIE temos nos debruçado e investido muito em entender e aplicar toda essa legislação aqui dentro, temos feito todas as alterações em documentos, em procedimentos, e, apesar de tudo, e já estamos entendendo que a lei realmente não é tão complicada assim, mas eu acho que será uma lei pesada. E eu tenho visto muito de grandes empresas, grandes multinacionais, que estão já se preparando, até pela influência que eles têm de serem multinacionais e estarem em contato com essa lei em outros países, de fazer as devidas adequações para a legislação brasileira. Mas eu tenho visto muito pouco, justamente das pequenas e médias empresas e até do poder público, em se adequar a essa nova legislação. E aí eu parabenizo aqui esse fórum, justamente por ser mais um serviço da Seminas em trazer tanta informação para as pequenas e médias empresas aqui presentes e outras que deveriam compor esse grupo e deveriam vir para esse grupo se beneficiar de tanta informação. Então, sabendo que aqui nós podemos contar com essa disponibilidade, porque não é uma lei complicada, mas será uma lei pesada assim que ela começar a ser entrar em vigor a parte punitiva da lei, que ainda não está vigorando, né? Infelizmente, é uma pena que
os dados dessa forma chegaram a esse ponto, porque se você pensar da forma prática, por que não receber uma boa proposta de acordo com aquelas informações que determinadas empresas têm ao meu respeito? Eu receberia informações muito mais coerentes com aquilo que se adequa a mim. Mas, infelizmente, devido às empresas terem usado os dados de forma tão errônea há tanto tempo, realmente precisou vir uma lei que justificasse e que regulasse a forma como isso é posto a todos. Então, presidente Anchieta, mais uma vez, parabenizo a forma como o senhor expôs de forma tão brilhante, coerente, muito didática a todas, e ao Edivar aí por trazer o tema para esse fórum, que acho que está muito adequado. Parabéns a todos. Obrigado, Cleiton. Bom, gente, então nós já estamos com o horário ultrapassando 19 minutos. Edivar, você me concede a palavra? Sim. Não podemos terminar a reunião sem ouvir as sábias palavras do Edivar. Só um minutinho. Edivar, você me concede a palavra? Sim, meus agora. Cumprimentos ao professor José Anchieta. Agradeço muito. Hoje à tarde estaremos fazendo uma reunião do GT Público. Um abraço. Abraço também, Aguinaldo. Pessoal, eu queria, primeiramente, dizer o prazer de estar junto com vocês. Para mim, um prazer sempre constante. Queria parabenizar o presidente Anchieta pelo poder de síntese de uma matéria profunda. E, pelo que eu leio e vejo, só tem o poder de síntese quem conhece a matéria. Se alguém, de uma forma brilhante, sintetiza, é porque existe o conhecimento profundo dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma lei simples. Na minha opinião, pelos meus parcos conhecimentos, mas vai ter que ser enfrentada. E a colocação que o nosso presidente Anchieta fez, realmente, ele dá um denominador comum que simplifica o entendimento. Isso é um patrimônio, porque, como alguém disse aí, parece que foi o Brafman, a informação ela vale mais, já está valendo, do que muitos outros ativos que a gente conhece. E um ativo valioso feito é a informação. Mal administrado, mal gerenciado, pode trazer danos terríveis, tanto para as PMEs, pequenas e microempresas, como para uma empresa grande, para qualquer CNPJ ou para qualquer CPF. Então, prezado presidente Anchieta, eu cumprimento e também o Edivar, porque realmente é um tema absolutamente relevante. O Anchieta colocou muito bem que, quando começou a lei das SAs, eu lembro, criar conselho de administração, conselheiro externo, foi uma loucura para as empresas. Da mesma forma que foi uma loucura, foi uma salvação para a gestão das SAs. E o paralelo que o Anchieta faz da lei das SAs com essa lei da LGPD, ele é verdadeiramente correto. Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, cumprimentar o meu prezado Marcos Brafman, o Edivar, e um abraço forte ao presidente Anchieta. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você, presidente Aguinaldo. Que coisa boa você estar presente nessa reunião, você tecer essas palavras, né, verdadeiras. Isso é muito bom, isso ajuda a gente a querer fazer mais algo na vida, né? E agora eu acho que já está dando o horário nosso, 11h22, né? Vocês me desculpam, mas a gente precisa encerrar a nossa reunião. Eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Anchieta, né, pelas colocações, pelas palavras, pela forma fácil que ele traz para a gente conhecimento, né? Agradecer ao Marcos Brava pelo apoio sempre que nos dá, né? A toda a equipe AC Minas, pelo apoio, pelo trabalho desenvolvido a todo momento que a gente precisa, né?
e aos conselheiros do Conselho da Micro e Pequena Empresa, que estão sempre trazendo, né, informações, que estão participando ativamente, né, das reuniões, trazendo artigos e contribuindo muito para que a gente possa fazer algo, né? Um abraço a todos, um lindo dia, que todos tenham uma tarde maravilhosa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Boa semana para nós todos. Bom dia, boa Obrigado. semana, muito obrigada, parabéns. Boa semana. Parabéns. Tchau.